Fala, nação rubro-negra! O Flamengo tem mais um grande desafio pela frente. Um reencontro com o Botafogo, agora pelo Campeonato Carioca. Depois da conquista na Supercopa, será que o Mengão vai confirmar a superioridade ou o Botafogo vem mordido para tentar a revanche? Com desfalques dos dois lados, o Flamengo conta com os retornos de Arrascaeta e De La Cruz. Mas Felipe Luiz pode fazer mudanças para equilibrar o time fisicamente. Já o Botafogo chega pressionado, fora da zona de classificação e com problemas na escalação. Quem chega mais forte para esse clássico? O Flamengo assume a liderança da Taça Guanabara? O Botafogo pode surpreender? Vamos debater tudo isso agora. Olha, pessoal, Flamengo e Botafogo têm um novo encontro em 2025, já nesta quarta-feira, 21h30, Maracanã, jogo atrasado da 7ª rodada da Taça Guanabara. Atrasado justamente por conta do primeiro encontro deles em 2025, na decisão da Supercopa em Belém. Flamengo deve ter os retornos de De La Cruz e Arrascaeta para essa partida, pelo menos ali entre os relacionados, disponíveis para o técnico Felipe Luiz, que pode segurar alguns jogadores, fazendo aquela mescla de início de temporada, segurando alguns, liberando outros, tudo por conta do controle de carga, questão física mesmo, para esse início de 2025. O Flamengo tem 14 pontos, está em segundo lugar, a 3 pontos do líder Volta Redonda, mas se vencer a partida, assume a liderança no critério de desempate, especialmente ali o saldo de gols. Já o Botafogo tem problemas para essa partida, o Botafogo que é o 6º colocado, tem 12 pontos, está a 1 do primeiro ali na zona de classificação, Sampaio Corrêa, mas tem problemas para essa partida. O zagueiro Bastos sofreu um trauma no joelho, então fica fora, deve ser substituído pelo jovem Serafim, é a opção do técnico interino Carlos Leiria. E além disso, na frente, a grande contratação da temporada, o meio-atacante Arthur, sofreu uma lesão na coxa esquerda, grau 1, fica fora por um tempo. Rafael Lobato é a opção mais provável para Carlos Leiria. Então tem esses problemas aí o Botafogo, um reencontro entre as equipes, grandes rivais, vai ser um jogo legal de acompanhar. Para finalizar, o Flamengo negociou o jovem Lohan com o CSKA da Rússia, 8 milhões de euros por 80% dos direitos. Nos próximos dias ele deve já viajar para o país europeu, informação dada primeiro pelo jornal O Globo. Então o Flamengo negociou mais um talento da sua base. Muito bem, temos aí a campanha de Flamengo e Botafogo neste Campeonato Carioca, 8 jogos para os dois, o Flamengo 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 58,3% na segunda posição. Já o Botafogo tem 4 vitórias, não tem nenhum empate e 4 derrotas, um aproveitamento de 50%. É o 6º colocado no Campeonato Carioca. Temos a informação também que o Ayrton Lucas, único lateral esquerdo que poderia estar à disposição, sofreu um problema muscular, então também é dúvida para a partida. E aí, Gustavo Zupac? Vai ter que quebrar a cabeça o Felipe Luiz para montar a linha defensiva, mas assim, a gente viu pelas próprias informações do Pedro Henrique Torre como o Carlos Leiria tem muito mais problemas para escalar o Botafogo, né? Então, em condições normais, a temporada começa com o Flamengo à frente do Botafogo, porque o Flamengo dá sequência ao que deu certo no fim do ano passado, e o Botafogo, como a gente já falou bastante, passa por muitas transformações. No time titular, menos, mais transformações significativas. Não bastasse isso, o Botafogo tem problemas dentro desse time já transformado, né? O Arthur, que era um jogador que foi contratado para suprir o Luiz Henrique, que era o craque do time, o Arthur também não vai jogar o Lobato, um menino de velocidade. O Arthur tem outra característica, um cara um pouco mais de intensidade para o tipo de jogo que o Botafogo quer fazer. O Bastos, que já vinha de lesão na última temporada, agora também estava tentando voltar, tá fora. O Adrielson foi embora. O Lucas Halter, que jogou mal, né? E bem mal contra o Flamengo na Supercopa, também foi embora. Vai jogar o Serafim, que é um menino. O Jair foi contratado, mas não está disponível para esse jogo ainda. Então é um Botafogo que já começou o ano em desvantagem, para este jogo ainda mais em desvantagem. A vantagem é do Flamengo. O Flamengo já se estabeleceu no Campeonato Carioca, onde a gente imaginava que esse time rapidamente se estabeleceria quando os principais chegassem. O Volta Redonda ainda é líder pelos seus méritos. O Flamengo jogou bem mal, foi um jogo muito ruim, o Fla-Flu do último final de
semana, mas o Flamengo já se colocou ali como o principal candidato, embora segundo colocado. O Botafogo não. E ontem até o empate do Vasco, aquele horrível empate do Vasco contra o Sampaio Corrêa, tirou o Botafogo da zona de classificação. Então, para o Botafogo, o jogo é mais importante pensando no campeonato. E o Flamengo tem vantagem por estar jogando melhor e ter menos problemas para escalar sua equipe. E ainda tem a lembrança da Supercopa, porque foi algo traumatizante para o torcedor do Botafogo. Imagino que os jogadores estejam pensando na última partida. É um jogo muito difícil, sabendo que o rival está mais bem preparado mesmo para esse jogo, Gustavo Zupac. Isso entra em campo também, o último encontro deles? Acho que, assim, para o torcedor entra, é a possibilidade de dar uma volta no rival, mesmo que é um jogo que agora não vale taça, vai ter um impacto muito menor na temporada. Para o Botafogo, assim, para os jogadores individualmente, acho que sim, porque ficou uma coisa latente do jogo lá de Belém do Pará. Para o Botafogo como projeto, como trabalho, como análise para a temporada, menos, né? O Botafogo claramente está olhando o Campeonato Carioca quase com desdém, né? Porque foi assim nas outras duas temporadas cheias que o John Textor, aliás, essa é a quarta temporada cheia que o John Textor comanda o Botafogo. O Campeonato Carioca, comanda o futebol do Botafogo, o Campeonato Carioca não é o prato principal desse cardápio e nem deve ser, né? O Botafogo, ele toma as suas decisões, ele se prepara olhando mais para outra parte da temporada. Então, assim, acho que o impacto do que acontecer nesse clássico para o Botafogo vai ser menor. Agora, pensando em classificação, claro que é um jogo que vale muito mais para o alvinegro do que para o rubro-negro. Pois é, vimos aí na sexta colocação, então fora da classificação, 2 anos já de Taça Rio, se pensarmos nos 2 últimos anos desse Botafogo. Tem ainda, além desse jogo com o Flamengo, mais 2 rodadas. Ou seja, precisa começar a apresentar pelo menos alguma coisa nessa partida, pensando nessa classificação, Gustavo Zupac, porque vai ficar difícil, né? Precisa, mas o dono do futebol do Botafogo não se importa. Foi o que ele disse. Não se importa e assim, para ser bem sincero, do ponto de vista prático, não fez a menor falta para o Botafogo, assim. As temporadas não foram ruins, longe disso, por causa do Campeonato Carioca. Na primeira, que o Botafogo foi para a Taça Rio, o Botafogo quase foi campeão brasileiro, então o Campeonato Carioca não fez falta nenhuma, o Botafogo não foi campeão por outras questões, e na última temporada o Botafogo também tratou com desdém, né? Estava montando o seu trabalho ainda, e teve o ano mágico que teve. Então, assim, está muito claro que para o olhar do John Textor, e eu concordo com ele, o que acontecer no Campeonato Carioca tem pouco impacto. Quer dizer que ele quer perder? Não. Quer dizer que se as coisas não forem bem, não vai fazer muita diferença. Por falar em clássico, Flamengo e Botafogo é o assunto agora no F360, com informações ao vivo. O amigo Cícero Melo chega no F360 para trazer informações. Bom dia, Cícero. Bom dia. Bom dia para você, Abel. Um beijo na Mari Pereira, abraço no Prof. Celso Zelt, no Breiler e também no Fã de Esportes. Hoje vamos ter clássico no Maracanã, jogo muito interessante, é jogo adiado da 7ª rodada da Taça Guanabara. A bola rola às 9h30 da noite para Flamengo e Botafogo. Por que esse jogo foi adiado? Porque tivemos o jogo decidindo a Supercopa Rei, a Supercopa do Brasil, lá em Belém do Pará, no Mangueirão, e o Flamengo levou a melhor, venceu por 3-1. Hoje, então, é uma revanche. O Flamengo é o vice-líder da Taça Guanabara com 14 pontos ganhos, mas se vencer, assume a liderança, ultrapassa o Volta Redonda, que é o líder, no saldo de gols. Já o Botafogo, que hoje está fora do G4, em 6º lugar com 12 pontos ganhos, se vencer, dá um pulo aí na tabela, inclusive ultrapassa o próprio Flamengo e assume a vice-liderança da Taça Guanabara. Os dois times vêm de resultados negativos, né? No clássico, Fla-Flu, empate de 0-0. E no jogo contra o Madureira lá em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, o Botafogo perdeu por 2-0. Técnico Felipe Luiz hoje tem à sua disposição 2 grandes jogadores, os meias, o uruguaio De La Cruz e também o uruguaio Arrascaeta, que foram poupados no Fla-Flu. Não se sabe se eles vão ou não começar jogando, tudo indica que sim. Alexandro é o desfalque, lateral esquerdo, está fazendo fisioterapia. Ele teve uma lesão no joelho esquerdo. A dúvida é se joga o Ayrton Lucas na lateral esquerda, também com dores no joelho, ou se entra o Danilo. Se jogar o Danilo, o Flamengo terá uma linha de 3 zagueiros. No Botafogo, o técnico interino Carlos Leiria, o Botafogo ainda não tem um técnico substituto para o Arthur Jorge, tem desfalques. Bastos, zagueiro, continua lesionado.
Também o Arthur, atacante, que mal estreou, já está lesionado, uma lesão muscular na coxa esquerda. Rafael Lobato deve ser o substituto. No lugar do Bastos, deve jogar improvisado o volante Danilo Barbosa. E o David Ricardo, que foi contratado ao Ceará, não tem condições de jogo, poderia ser o substituto do Bastos, mas ele não estava regularizado, não estava inscrito na 7ª rodada. Esse jogo, como eu disse, é atrasado. Vamos aqui para terminar as prováveis escalações das duas equipes. Flamengo, que é o mandante, Felipe Luiz deve mandar a campo Rossi no gol, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, né? A linha de 3 zagueiros seria optar por essa linha. Pulgar ou Everton Araújo ali na volância, primeiro volante. De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, completando o meio de campo. Wesley ou Plata, se o Wesley jogar vai ser um ala direita, ou então o Plata. Na frente o Bruno Henrique mais no comando do ataque e o Michael pela ponta esquerda. O Botafogo, do técnico interino Carlos Leiria, deve começar o jogo com o John no gol. Uma dúvida no lateral direito, aí é uma disputa por posições. Mateu Ponte ou Vitinho estão brigando por essa lateral direita. Vitinho era o titular no ano passado. Danilo Barbosa, Alexander Barbosa e outra dúvida, Alex Telles ou Cuiabano na lateral esquerda. Meio de campo com Gregory, Marlon Freitas e Savarino. Na frente o Rafael Lobato, Igor Jesus e o Matheus Martins. Tem tudo para ser um grande jogo de futebol. Botafogo quer se vingar dessa derrota aí na Supercopa Rei, Supercopa do Brasil. O Flamengo quer assumir a liderança da Taça Guanabara. Voltamos aos estúdios aí, Abel. Obrigado, Cícero Melo, ao vivo lá do Rio de Janeiro, com informações do grande Flamengo e Botafogo. Trouxe informações, trouxe também a provável escalação, Mari, para esse jogo de logo mais. Pois é, e a gente vê ali que as duas equipes têm as suas ausências, têm os seus problemas. E os do Flamengo, esses problemas, eles parecem ser muito mais fáceis de serem resolvidos, né? Porque se você desmonta a sua linha de 4 para uma linha de 3, contando com a presença do Danilo, acho que a contratação dele já incluía essas possíveis possibilidades, né? Essas baixas que o Flamengo poderia sofrer, de laterais, inclusive. Ele já teve as suas amostras entrando no lugar ali dos zagueiros e agora o Felipe Luiz tendo essa possibilidade de acionar um novo sistema por conta das ausências do lado esquerdo. E aí vai ser muito interessante se de fato isso acontecer, porque a gente vai poder ver o Danilo atuando nessa função, o Flamengo mobilizado para isso, tem qualidade nos pontas, então pode apostar num Wesley mais avançado, De La Cruz e Arrascaeta podendo atuar juntos nessa temporada, com o De La Cruz mais aberto, mas tem muita liberdade, né, para circular. O Gerson, que, enfim, não tem nem o que dizer, jogando do lado direito, esse meio direito funciona muito bem. O Botafogo, ele ainda... É muito difícil a avaliação do Botafogo, porque não tem treinador, o Textor já, principalmente depois que perde a Supercopa, já se mostrou muito ausente, né, desse campeonato carioca, então parece, de fato, não se importar muito com os resultados que o Botafogo vem apresentando. Fez um jogo muito ruim contra o Madureira. A Madureira foi muito superior. Fica só, de fato, aquele lampejo contra o Fluminense, que vai bem e vence, mas depois o que sofre na Supercopa com a intensidade do Flamengo, mostrando, de fato, ali problemas defensivos. Foi muito mal o Botafogo na Supercopa. Então, é muito difícil fechar uma análise do que é esse Botafogo nesse início de temporada, porque partindo do próprio dono da SAF ali, de fato o campeonato carioca não importa. Pode até dar Botafogo, pela força da raiva, até porque já perdeu um força título. Do ódio. Do ódio, né? Já perdeu um título para o Flamengo. Mas o Flamengo, assim como já aconteceu no caso da Supercopa, está mais bem preparado. Tem mais de onde tirar. No campinho do Botafogo, me chamou a atenção nas duas laterais, há dúvidas, mas há boas reposições. O que não acontece no caso da zaga, que vai ter que improvisar, e principalmente lá na frente, né? O Arthur chega como uma reposição e o Botafogo não pode contar com essa reposição para esse jogo. Então, o Botafogo tem mais problemas, o Flamengo também tem problemas, mas tem mais soluções e está mais bem preparado para esse jogo. A gente sabe que a história dos clássicos Botafogo e Flamengo nem sempre é assim. Tem muita superação. Em geral, superação por parte do Botafogo. Isso pode acontecer hoje, mas acho que não é a tendência. A tendência é o Flamengo se impor, mesmo essa questão do desfalque na lateral esquerda. E me chama a atenção o Ailton Lucas não estar bem, porque do Fla-Flu,
O único lance que prestou naquele jogo aconteceu no finzinho, um cruzamento dele pro Cebolinha. Ele me parecia atleticamente bem, isso me surpreende, esse problema do Flamengo aí por aquele lado. Breler. O que preocupa no Botafogo, além, né, da ausência ainda de um técnico permanente para a temporada, é o fato de restarem só 2 semanas para o fechamento da janela e o elenco do Botafogo está tão incompleto. De fato, esse não é um elenco de um campeão da América, de um campeão brasileiro. De olhar para a temporada e imaginar que o Botafogo vai sustentar o mesmo nível com esse elenco, e aí já ponderando os desfalques, o Botafogo está muito atrás e falta pouco. E mesmo que ainda tenha a possibilidade da janela do Mundial de Clubes específica para isso, o Botafogo pode guardar uma gordura ali para tentar ser um pouco mais agressivo, mas precisa de mais gente, precisa de jogadores e a falta de um técnico naturalmente atrasa esse planejamento e pode deixar o Botafogo numa situação complicada. 40 dias perdidos para ele. E porque quanto mais se aproxima da janela, mais poder de barganha ganha quem está do outro lado da negociação. O clube vai se enfraquecendo, porque esses jogadores passam, de certa forma, e até se é um jogador que não está no mercado, aí tudo bem. Mas geralmente esses jogadores estão vinculados a um clube e esse clube ganha um poder de pedir mais e a gente tem visto o Textor até mais ponderado nesse aspecto financeiro, né, sendo muito cauteloso. Então, não é só pela situação do Flamengo. O Flamengo já entra com um elenco muito robusto, ainda mais com o reforço de Danilo, até o reforço interno de Everton Cebolinha, Luiz Araújo, mas não é essa comparação que tem de ser feita. A comparação é o Botafogo, com esse elenco, será capaz de defender o título da Libertadores ou defender o título brasileiro? Eu vejo que não. Ou ir bem no Mundial de Clubes? Não, está muito evidente que falta muito em relação a preenchimento, a profundidade de elenco. Talvez esses 2, 3 jogadores que elevem o nível só cheguem no meio do ano, mas para esse início de temporada, até para que o trabalho do técnico ande, o Botafogo precisa encorpar mais. E aí a gente vê, por exemplo, quando perde o Arthur, vai jogar o Rafael Lobato, que é da base, um jogador que ainda não está pronto para esse nível de entrega. Perde o Bastos, tem de improvisar o Danilo Barbosa. Então, o Botafogo perdeu muitos jogadores. É só a gente ver quem é o destaque da temporada do Botafogo, é o Patrick de Paulo. Acaba sendo um reforço, né? Porque ficou muito tempo lesionado, mas ainda assim... Distante do que foi o Botafogo na temporada passada. Exato, e o Botafogo perdeu jogadores que eram úteis justamente na reposição. Olha, o jogador está lesionado, o jogador não pode atuar, tem ali uma opção viável, como era o Tietê, como era até o próprio Tiquinho Soares lá na frente. Eduardo, jogadores que ali ajudam nesse aspecto. Hoje não tem. Hoje é tudo muito justo, com técnico interino. É natural que o Flamengo seja favorito mais uma vez e até essa possível variação do Filipe Luiz jogando com 3 zagueiros, e aí pode ser um 3-4-3, se for o Plata lá na frente, ou um 3-5-2 se ele optar pelo Wesley, e aí no 3-5-2 ele pode até mesmo avançar um pouco mais o Léo Pereira. O Léo Pereira é um cara que já até jogou como lateral esquerdo no Flamengo improvisado, tem qualidade para isso, mas é um Flamengo hoje que tem muito mais opção técnica e opção de olhar para o banco e o técnico conseguir mexer. Isso fez diferença na Supercopa. O Filipe Luiz tinha à disposição jogadores com muito mais qualidade técnica do que o Carlos Leiria, que não é o técnico que pegou agora, é uma bucha, né, encarar o Botafogo nessa situação de remontagem total. Mas mesmo que tenha uma espinha dorsal do time, é muito complicado para o Botafogo fazer frente ao Flamengo, mesmo que a gente também pondere que o Flamengo é começo de temporada, alguns jogadores podem sentir desgaste de minutagem nessa altura da temporada, mas hoje é inimaginável não enxergar o Flamengo favorito, não só pelo que foi o jogo da Supercopa, mas por todas as lacunas no elenco do Botafogo. O próprio Danilo pode fazer a esquerda, não estava no nosso campinho, mas é uma outra opção que o Felipe Luiz tem. Agora, o Botafogo, além disso que o Breler falou, o Botafogo cortou na carne. A gente fala em reforços para mudar o patamar de qualquer time. O que aconteceu com o Botafogo é que ele perdeu jogadores que baixaram o seu patamar. Você perder de uma vez Almada,
Luiz Henrique, o próprio Júnior Santos, que era um jogador importante, um 12º titular, não é fácil essa reposição. E é assustador porque o Botafogo não está se coçando nessa direção. O próprio caso do técnico, a gente fala, mas não tem o elenco ainda, mas como é que você vai montar um elenco? Você não sabe nem quem vai ser o técnico. Então, você vai montar um elenco com características que precedem o próprio técnico. Isso também não está certo. E está demorando, são mais de 40 dias. Eu ia falar, o texto já deixou claro que não tem pressa, que prefere fazer as coisas com calma. Mas não está demorando demais, professor? Eu acho que está com essa impressão. demais. Eu acho que está demorando muito. Tá? Não sei se é uma coisa meio mística, porque da última vez parece que o técnico veio com 44 dias. Hoje já é o dia 41. Ah, então daqui a 3 dias? Não sei, o Botafogo tem essas superstições, né? Tem coisa do Botafogo, tal. Eu teria resolvido em 7, que é o número do Botafogo. Ele está contando muito com a sorte, né? Está contando muito com a sorte. De que vai chegar um treinador experiente, a assimilação vai ser imediata. A temporada passada, de fato, ela deixou muitos pontos, mas foi fora da curva, assim, uma temporada fora da curva, porque acertou em cheio no treinador, nos reforços, obviamente, com muito dinheiro em alguns, mas a assimilação foi muito rápida da ideia do Arthur Jorge. O Botafogo começou a emendar partidas, assim, que o adversário não via a cor da bola. Isso não quer dizer que a temporada agora vai ser igual. Assim, não quer dizer que no meio do ano esses reforços vão chegar e já vão entrar com, né, assumindo responsabilidade, desempenhando. Eu acho que o Textor, ele está bem preocupado ali com as outras questões dos outros clubes dele e ele está perdendo tempo no Botafogo. É um contexto totalmente diferente, porque essa turma toda que o Breler lembrou, que eram opções, eles eram as estrelas do ano anterior, em que as coisas deram errado. Era todo mundo titular e estrelaço. Tiquinho, Adrielson, Eduardo. Você não vê uma perspectiva, ainda que o Botafogo se reforce de última hora, você não vê uma leva que possa repetir isso. Ao contrário. Você nem sabe quem é o técnico. Nisso que eu me pego. Como é que você vai saber para que direção você vai? E o Flamengo, cada jogo que passa, tirando uma ou outra oscilação, que é natural, ele vai dando mais a certeza de um ano muito competitivo e com possibilidades de títulos? Ou é muito cedo para falar isso, Mário? O Flamengo se encontrou. O Flamengo, enfim, tem uma diretoria profissional do futebol, coisa que não tinha. Se encontrou com um técnico e com o jeito que esse técnico joga, resultados à parte, a proposta do Felipe Luiz é a proposta que vem das arquibancadas, né? Nem temos mais arquibancadas, que vem das arenas, das cadeiras. Então, o Flamengo está em paz. Começou antes esse processo, utilizou um pedaço do ano passado. A Mari lembrou hoje do Vitória. É verdade, a gente sempre esquece do Vitória nesse contexto, né, Mari? A gente fala de Corinthians e Flamengo. Mas Corinthians, Flamengo e Vitória são 3 times que têm um residual muito importante do ano passado. O Flamengo tem tudo para ser feliz esse ano. Claro que a bola pune, pode acontecer de não ganhar tudo. Talvez nem deve ganhar tudo, porque é sobre-humano você ganhar as 3 competições. Esse ano até são 4, né? Porque tem o Mundial. Pode acontecer de não ganhar nada também. Provavelmente alguma coisa não vai ganhar. Vai se dividir. O Flamengo, ele, nas últimas temporadas, nos inícios, ele viveu muito sobre uma memória afetiva, né? Era muito, mas esses jogadores já ganharam isso, mas esses jogadores já apresentaram isso. Então, a expectativa da temporada era muito baseada no que a equipe já fez em outros anos. 2019, um ano exatamente. Que não acabou. Esse ano não. Esse ano é uma realidade já muito bem desenhada. Pode não conquistar, é bem verdade, mas já é uma realidade muito bem desenhada pelo Felipe Luiz. E que começa de fora do campo. A presença do Boto é uma presença diferente do jeito que o Flamengo era administrado. É mais profissional, né? Mais profissa. Mas é curioso, porque o que representa a grande esperança para o torcedor rubro-negro de virada de chave pode ser também o motivo da ruína. Porque essa diretoria, essa estrutura profissional ainda vai ser testada nos momentos de estresse. E esse momento vai existir. Em algum momento, o Flamengo do Felipe Luiz também vai oscilar,
ele também vai ser questionado. Se perde hoje, já são 2 clássicos que ele perdeu na temporada. Também. Ele Ele falou não isso ganhou, numa né? Porque não coletiva. perdeu Mas o acho Fluminense. que o Felipe Luiz ainda tem um bom crédito com a torcida do Flamengo. Mas em algum momento o Flamengo vai ter o seu momento, o seu pico de estresse. Seu inferno E astral. aí precisa ver como vai reagir o BAP, que em outros momentos, quando não estava sentado na cadeira, era dirigente apenas, foi muito atrapalhado com as palavras, foi muito impulsivo. O Boto, é preciso ver se realmente aquele discurso, quando falou, não, a escolha do Felipe Luiz foi minha, isso vai se concretizar na prática. Então, a gente precisa ver o Flamengo também sob esses olhares. Há uma expectativa até de melhora em relação ao que foi o ano passado e as últimas temporadas, de recuperação de jogadores, de redução da taxa de lesão, porque isso aí era realmente um problema crônico no Flamengo. Foi feita uma mudança profunda de profissionais, de estrutura e de metodologia no departamento médico. Então, tudo isso só vai ser testado de fato num momento em que esses caras forem colocados à prova, que é diferente do momento em que jogadores e técnicos são testados. Então, a gente tem essa ressalva em relação ao Flamengo. Mas dos clubes brasileiros que vão disputar o Super Mundial, o Flamengo, de longe, é o que gera mais expectativa hoje. Comparado a Palmeiras, Botafogo, Fluminense, pelos estágios em que estão, a gente olha para o Flamengo com um olhar de um time que pode surpreender e até mesmo encantar. E o olhar de fora, o olhar estrangeiro para esse Flamengo pode ser, olha, o Felipe Luiz, um grande técnico que está surgindo e se afirmando. E eu acredito que o Felipe Luiz tem essa percepção também. Para ele, o Mundial é uma grande oportunidade de se mostrar para uma vitrine mundial. Ele já é um cara que tem um nome muito forte pelo que fez na época de Atlético de Madrid, pelas ideias, e agora tem essa oportunidade de colocar essas ideias em prática num alto nível de competitividade como Mundial. Então, pensando até na maneira como a temporada começa, não só por ter ganhado a Supercopa, mas pelo que fez no fim do ano passado, a mentalidade vencedora, de não relaxar, de sempre cobrar mais dos atletas, o Flamengo do Felipe Luiz até aqui gera muita expectativa e é natural, porque manteve o técnico do ano passado, que vingou num curto espaço de tempo, e esse técnico tem ideias que casam muito com o que a diretoria atual prometeu, que é um Flamengo moderno, com ideias ali profissionais e de um Flamengo que joga um futebol ofensivo. Até aqui, o Felipe Luiz tem entregado tudo que se esperava dele. Mas você quer ver a gestão de crise. Isso. Vamos ver na podre. Exato. Tomara que não Falamos muito de Flamengo e Botafogo. O clássico entre Flamengo e Botafogo promete ser intenso, mas os cenários são bem diferentes para as duas equipes. O Flamengo chega mais estruturado, com um elenco qualificado e reforços importantes retornando, enquanto o Botafogo ainda lida com desfalques e a falta de um comando técnico definido. A grande questão é: a rivalidade pode equilibrar o confronto? Historicamente, clássicos são imprevisíveis, e a pressão por resultados pode fazer o Botafogo crescer na partida. No entanto, analisando o momento atual, o Flamengo tem mais opções, mais estabilidade e parece estar um passo à frente. Se o Botafogo quer surpreender, precisará superar seus próprios problemas e entrar em campo com mais intensidade do que demonstrou até agora. Já o Flamengo, mesmo favorito, não pode se acomodar. Clássico é clássico, e a vitória passa por concentração e entrega total. Agora, quero saber a opinião de vocês. Quem leva a melhor nesse confronto? Deixem nos comentários.